vamos começar, eu tenho duas coisas muito importantes para falar com vocês. A primeira delas, a gente já vai começar, tá? A primeira delas é, vocês estão conseguindo observar os pensamentos de vocês durante esse período de jejum? Então, por exemplo, quando você tá tomando banho, quando você tá num momento que você não tá fazendo nada, quais são os pensamentos que estão vindo? O que você tem percebido como... Tá muita coisa, né? O que você tem percebido como pensamento intrusivo, um pensamento que você nem controla, mas você vê que ele tem vindo? Vou te dar um exemplo claro comigo. Lembra que ontem na live eu falei com vocês assim, anteontem eu fiquei agoniada com um tema específico, eu fiquei meio pensando sobre algo que tinha acontecido, então eu pedi a Deus na mesma hora para poder entender a raiz desse pensamento, por que eu estava com esse pensamento. E aí, ontem à noite, antes de eu pedir a Deus a palavra de hoje para vocês, antes de orar, esse pensamento veio, sem eu nem perceber. Aí, agora, antes de fazer a live para vocês, eu tava ali no banheiro, eu tava passando o secador no meu cabelo e o pensamento veio. O pensamento é mais ou menos assim, mas por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Tipo, em relação a uma pessoa que eu conheço, e aí esse pensamento não é um pensamento bom. Por quê? Porque o natural sou eu nem me importar, o natural sou eu nem dar valor, mas esse pensamento vem como se eu estivesse dando muito valor. Então eu vou fechar aqui os comentários só para poder trazer para vocês, eu quero ler o de vocês, espera aí. Na mesma hora, agora, minutos antes de eu começar a live para vocês, esse pensamento veio, e quando esse pensamento veio, a primeira coisa que eu fiz foi mandar esse pensamento embora. Por quê? Porque esse pensamento veio justamente como uma forma... Vocês já leram o livro Mais Esperto que o Diabo? Esse livro, ele fala justamente sobre como o diabo atua na nossa mente, sobre como o diabo atua no sistema, sobre como que o diabo atua no medo. É um livro muito interessante, vocês lerem, tem algumas coisas, né, que vão contra ao Deus que a gente crê, mas tem uns detalhes muito importantes para a vida adulta. Então, quando esse pensamento veio, ele não veio como um zelo para mim, ele veio para me distrair do foco que era vocês, do foco que era a live, do foco que era a oração. Então, são 6h15 da manhã, não tem motivo nenhum para eu estar pensando, e isso não faz parte da minha vida, não é algo que faz diferença na minha vida, mas o pensamento vem para quê? Para de alguma forma tentar me desequilibrar, para de alguma forma me tirar do foco que é Deus, do foco que é vocês, para que assim eu fique pensando e assim eu não ore, e assim eu não me consagre para entrar com vocês, e assim eu comece já começando o dia atordoada, azucrinada. Então eu tô contando para vocês porque assim, todas nós, creio eu, que estamos vivendo esse jejum de muita paz, da presença de Deus. Tá cada dia mais forte, cada dia mais doce a forma como Jesus tem se apresentado para nós aqui. Contudo, a gente não deixa de passar por alguns momentos do dia onde coisas e situações vêm para tentar nos destruir. Não destruir, não diria essa palavra, para tentar nos desestruturar. E aí a gente volta falando que, Pai, leva a minha alma, leva meus pensamentos cativos ao Senhor. Não permita que ninguém atinja os meus pensamentos. Não permita que eu perca o controle daquilo que o Senhor tem para mim. Não me deixe perder a sensibilidade de te ouvir. Então, esse exercício, gente, é pro resto da vida. Não é só durante o nosso jejum com propósito. Não é só durante as nossas lives. Vocês precisam estar atentas a quais pensamentos que vêm durante o seu dia e que você precisa mandar embora, que você precisa fazer sair,
que você precisa pedir a Deus e falar: Deus, eu não tô conseguindo parar de pensar em tal situação. E toda vez que eu penso em tal situação, isso me deixa desconfortável. Tem alguns pensamentos, por exemplo, se a gente está em casa, nossos filhos estão na escola e a gente pensa: meu Deus, será que tá tudo bem? Será que a gente fica com medo, né? Alguém pode invadir a escola, alguma coisa? Na mesma hora vem o quê? Uma angústia, vem um acelerado coração. Então, para cada pensamento que nós temos, gera um sentimento. Como eu posso pensar aqui, fechar meus olhos e pensar: tô lá em Maldivas de novo. Uma delícia aquela viagem. Tô lá em Maldivas, nossa. O corpo relaxa. Você sente. Por quê? Porque o pensamento, e isso são anos de estudos, não meu, de livros, de comprovações, que todo pensamento gera um sentimento. Todo. E da mesma forma, se eu tô muito grata a Deus, nós estamos aqui por tudo que nós estamos vivendo, isso traz para nós uns pensamentos muito bons, mas ao mesmo tempo, depois de repente vem um sentimento que a gente não queria ter, e aí muda o nosso pensamento. Você entendendo isso, você vai mandar embora todos os pensamentos sempre que eles vierem, você manda embora, você repreende, você fala: Deus, me ajuda a ter bons pensamentos. Deus, eu te agradeço. E aí você entra com gratidão em voz alta. Deus, eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço porque ontem eu saí de casa, eu voltei para casa em segurança, nenhum mal me atingiu. Eu te agradeço, Pai, porque eu tive uma noite de sono. Eu te agradeço pela oportunidade de estar respirando. Eu te agradeço por tudo que eu estou vivendo. Eu te peço que o Senhor abençoe as pessoas que estão no hospital. Eu te peço que o Senhor... imediatamente o seu corpo é transformado, seus sentimentos são transformados e você manda embora, tá? Agora deixa eu ler vocês para ver se a gente vai fazer igual ontem. A gente começa orando, tem alguém com angústia, tem alguém com dor de cabeça, tem alguém com perturbação, tem alguém que teve muito pesadelo à noite. A Michelle falou que ela tem bastante pensamentos negativos, mas graças a Deus essa semana os pensamentos estão tranquilos. A Ana teve pesadelo a noite toda. A Alexandra teve ansiedade. A Luciana teve insônia. A Mari teve sonho com cobras. A Nayara, angústia. Perturbação. A Ellen tá se sentindo fria nos últimos dias. Coração por ansiedade, muita perturbação, irrita com o marido por tudo. Sonhos. Briga com o marido. Briga com os filhos, ficou mal. Vamos orar antes de começar, e aí assim que a gente terminar de orar, eu falo pra vocês a palavra que Deus deu pra vocês ontem. Só ver se minha voz tá boa, se a música tá muito alta pra gente poder orar. Pesadelo, pensamento negativo. Ou se assim a música fica melhor e vocês conseguem ouvir. Só de eu ler o que vocês estão escrevendo, meu corpo já gerou um sentimento e eu fiz aqui assim, Tipo, é como se eu lendo, eu senti o peso, por eu ter compaixão, eu sinto, nossa, vamos tirar tudo isso daí, vamos orar, vamos acabar. Então, entenda isso, o que você vê, o que você ouve, o que você lê, tudo influencia na sua vida, tá? Então vamos lá. Deixa eu tirar os comentários, pronto. Se você puder fechar seus olhos, não sei se você tá no barulho, como que você tá, se você puder baixar sua cabeça em sinal de honra a Deus, em sinal de honra ao Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por estarmos aqui reunidos, Pai. Obrigada porque cada pessoa tem escolhido, Senhor, ser vulnerável, tem escolhido contar para todas nós tudo aquilo que tem vivido, Pai.
E nisso nós já vemos um ato de quebrantamento, um ato de vontade de ser mudada, de ser transformada, de tudo isso cessar. E o Senhor sabe, Pai, o quanto elas querem mais de Ti, o quanto elas estão aqui intencionalmente, Pai, buscando mais do Senhor. Elas podiam estar fazendo qualquer outra coisa às 7 horas da manhã, mas todos os dias elas têm escolhido Te conhecer mais, receber mais do Senhor, ser mudada cada dia mais pelo Senhor. E nós sabemos, Pai, que quando nós jejuamos, quando nós consagramos nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nossa mente ao Senhor, o inferno fica furioso, Pai. Assim como ele ficou furioso em ver o tanto que Jó te amava, Pai. Em ver o tanto que o Jó dava tudo pelo Senhor. E tamanha foi a irritação, tamanha foi a revolta do diabo que ele quis te pedir autorização para tocar nas coisas de Jó, porque ele queria dizer, Pai, que Jó só te amava porque recebia boas coisas. E assim o Senhor permitiu que o diabo tocasse nas coisas de Jó. O Senhor permitiu que o diabo tocasse nos filhos de Jó. O Senhor permitiu que o diabo tocasse nos negócios de Jó. E o diabo pôde comprovar que mesmo diante de tudo isso, o amor dele, o amor de Jó pelo Senhor não mudou. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor olhe para cada mulher da mesma forma que o Senhor olhou para Jó, Pai. Todas elas te amam, todas elas querem conhecer mais do Senhor. Todas elas querem experimentar de uma profundidade ainda maior com o Senhor. Mas muitas delas não sabem como fazer. Não sabem como fazer para te agradar, não sabem como fazer para se aproximar. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, Espírito da verdade, que o Senhor venha revelar agora, Pai, no coração delas, a Tua presença, o Teu toque. Coloca a mão no seu coração, por favor, em voz alta. Repete comigo essas palavras, mas com verdade. Espírito Santo, habita em mim. Acessa o meu coração. Visita os lugares mais escuros dentro de mim. Espírito Santo, cura a minha ansiedade, cura a minha dor de cabeça, cura o meu medo, cura a culpa que eu sinto. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, tira toda a irritabilidade, tira toda a irritação, toda a angústia. Espírito Santo, me mostra como te amar mais. Me mostra como conhecer mais de Ti. Eu sei que eu não preciso das palavras perfeitas. Eu sei que eu não preciso do cenário perfeito. Basta uma só palavra do Senhor e eu serei curada. Pode tirar a mão do seu coração, eu vou continuar orando. Pai, obrigada. Obrigada pela cura. Obrigado pelo que o Senhor fez aqui agora. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos mais de Ti. Agora eu vou te pedir com os olhos fechados.
você esteja atenta. Quais pensamentos o Espírito Santo está te dando? Lembra que Ele sempre te dá pensamentos de paz, de amor, de alegria. Se por algum momento vier pensamentos ruins, manda embora e volta. O que Jesus está sinalizando para você? Quais os próximos passos que você precisa dar? Pergunta em voz alta, Espírito Santo, quais os próximos passos que eu preciso dar? Eu preciso me arrepender de algo em específico que eu fiz? Preciso te pedir perdão? Eu preciso perdoar alguém? Vai perguntando, Espírito Santo, o que eu preciso fazer que eu ainda não fiz? É liberar o perdão para alguém que fez mal? Quem sabe perdoar a sua mãe, perdoar o seu pai, que você diz que já perdoou, mas o Espírito Santo está te sinalizando algo. Puxa uma respiração bem funda. Solta. Mais uma vez. Pergunta novamente, Espírito Santo, o que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar de fazer? Quais comportamentos que eu andava tendo e que eu não preciso mais ter? Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus. Mulheres aqui presentes, Pai, que por muito tempo da vida viram seus pais, ou sua mãe, ou seu pai, sendo sempre irritado, sendo sempre mais agressivo, uma energia masculina muito forte, Pai. Que o Senhor venha estabilizar essa energia, eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor venha derramar uma feminilidade, Pai, que não depende das circunstâncias. Muitas mulheres aqui, elas buscam esse lugar onde elas se sentem mais irritadas, onde elas se sentem mais dominantes pelo medo, Pai. Pelo medo das coisas darem errada, pela necessidade de controle, às vezes pela falta de atitude do marido, e se elas não fizerem, elas acham que tudo vai dar errado. E não é verdade, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o dono de tudo, nós sabemos que nada do que nós fazemos vem do nosso próprio esforço, senão pelo Senhor. Nós podemos nos esforçar dia e noite, mas se a sua mão não estiver conosco, tudo será em vão. Resultado nenhum teremos, e ainda que um mínimo de resultado apareça, logo se desmorona, Pai, porque não veio com a tua bênção, porque não veio com a prosperidade do Senhor. Então muitas mulheres aqui, pela necessidade de controle, por ter aprendido dessa forma, Pai, andam tomando o lugar do seu marido, andam tomando o lugar do homem da casa, e muito peso é colocado sobre a sua coluna, quando na verdade o marido deveria ser a coluna. Por isso eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, restabelece o lugar dessa mulher na família, restabelece o lugar dessa mãe. Mostra para ela que ela não precisa viver cansada, que ela não precisa viver irritada, Pai. Ela não precisa levar as coisas tão a sério. E que muitas vezes ela está apenas repetindo o que ela viu. Nem era consciente, mas o teu Espírito Santo está revelando agora. E eu sei, Pai, que
Nós não precisamos fazer um exercício. Nós não precisamos fazer algo para isso mudar. Não precisamos. Basta apenas um toque do Senhor e elas serão transformadas imediatamente. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, toca mulheres aqui agora. Transforma essas mulheres aqui agora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Abre as suas mãos, por favor. Faz assim, sinal de receber. E fala assim: Pai, eu recebo a tua cura nesse momento. Eu recebo a cura de todas as áreas da minha vida. Eu já posso ver com os olhos da fé que a partir de agora, a partir dessa oração, está nascendo uma nova mulher. Os meus filhos serão influenciados por essa nova mulher. Os meus netos serão influenciados por essa nova mulher. E eu declaro em nome de Jesus que a minha vida é do Senhor, que a partir de agora eu estarei atenta a todos os sinais do Senhor, estarei atenta à sua voz, aos seus detalhes. E eu quero te dizer que eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E que eu estou pronta para viver os melhores dias da minha vida. Repete mais uma vez com mais força. Eu estou pronta para viver os melhores dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda dor de cabeça foi cessada em nome de Jesus. Toda angústia foi cessada em nome de Jesus. Vocês leram o versículo de ontem, foi Tiago 3, né? Glória a Deus. Vocês não precisam depois voltar nesse tema. Vocês já foram curadas, mulheres que Deus falou aqui agora. Você não precisa voltar e falar: eu era essa mulher. Não precisa. Até Deus preparar um testemunho para você do que você vai falar para outras pessoas. Não toque nesse assunto. A Jéssica estava com dor de cabeça e sumiu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês já foram transformadas, vocês já foram curadas. Não há motivo para voltar a profetizar, a declarar o que vocês viviam. Deixa eu só pegar aqui. Ai, minha Bíblia. Aqui o que eu falei pra vocês, ó. Tudo que eu escrevo, ó, eu coloco vários post-its desse, ó. Então, em todos os lugares, ó. Isso aqui é antigo. Deixa eu só achar aqui pra vocês. Espera aí. Como tá com o post-it, eu não tô conseguindo mexer. Ó, tem mais. Tá sem dor de cabeça, glória a Deus. Glória ao Senhor. Ele cura, Ele salva, Ele transforma. Bom, não tô conseguindo achar aqui, mas eu ia ler. Tá agarrando. Tiago, achei, pronto. Diz assim, ó. Meus irmãos, adoro esse livro de Tiago para vocês lerem sempre, assim. E para quem nunca leu a Bíblia, eu sempre aconselho a começar pelo livro de Tiago, que são 5 capítulos pequenininhos. Então diz assim, ó. Meus irmãos, não sejam vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça ao falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se nós colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ou seja, aqui Tiago já está falando para a gente, lembra quando eu vou falar para vocês da Academia do Jejum, que eu falo assim, gente, uma pessoa que consegue dominar o que entra,
ela consegue dominar o que sai. Quando uma mulher ela diz pra mim assim, ai, porque eu não consigo ficar sem o doce. Isso me preocupa muito mais com a vida dela do que de fato com o doce. É o que eu falo pra vocês. O doce, em determinadas quantidades, ele não vai te engordar. Mas você dizer que o doce te controla traz um sinal de alerta para muitas coisas. Porque então, se você estiver num quarto fechado com um homem, numa situação hipotética, você vai poder dizer pro seu marido, olha, eu não consegui me controlar e eu beijei ele. Ou então numa outra situação, que eu dei do marido, né? O marido vai falar, a mulher passou de calcinha pra mim, eu não consegui controlar. Então, aqui em Tiago diz exatamente sobre isso. Ora, se nós colocamos um freio na boca do cavalo, né? O cavalo ele tem um freio que a gente vai guiando ele. E a gente guia o corpo dele através da boca, pela boca dele. Diz assim, nós colocamos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, nós também dirigimos o corpo inteiro. Então, porque todos nós tropeçamos em algumas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Ele consegue controlar o que ele fala. Ele é perfeito, porque ele também se torna capaz de refrear todo o corpo, ou seja, de conduzir todo o seu corpo. Eu não vou levar meu corpo ao pecado, eu não vou levar meu corpo ao excesso de comida, eu não vou levar meu corpo à contaminação, porque eu consegui controlar. Mas olha só, continua aqui. Observe igualmente os navios que, mesmo sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um pequeníssimo leme. É um negocinho. E levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, esse pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como que uma fagulha, um pontinho de fogo, é capaz de incendiar, botar fogo numa grande floresta. Me perdi, peraí. De uma grande floresta. Ora, a língua, ela é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e ela contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como ela mesma é posta em chamas, mas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, aves, répteis e de seres marinhos se doma. Todo homem conseguiu domar cobra, réptil, ave, todos os animais, até o leão. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mau, incontido, cheio de veneno mortal. Com essa mesma língua, essa daqui, nós bendizemos o Senhor e Pai. Nós falamos coisas boas, Deus. Obrigada por esse dia maravilhoso. Estou pronta para viver os melhores dias da minha vida. Então, com ela, nós bendizemos coisas boas. Nós bendizemos o Senhor e o Pai. Mas também com ela, nós amaldiçoamos pessoas. Então, a gente está aqui, eu e você. Fomos curadas, somos restauradas, estamos prontas para viver os melhores dias das nossas vidas. Estamos aqui orando umas pelas outras, né? A gente pôde ler cada motivo de oração aqui, uma das outras. Mas aí dá 5 minutos, dá um 380 na gente, um surto, que a gente olha pra Ana aqui, que falou, ai, tô irritada com meu marido. Aí a gente ora por ela e fala, Deus, cura essa irritação, restabelece ela. Mas aí a Ana fez um comentário que a gente não gostou e a gente fala assim, essa Ana também é muito idiota. Essa Ana aí, por isso que tá assim com o marido. Ou seja, com essa língua nós bendizemos, mas também com ela nós amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca
procede bênção, e de uma só boca, que é a mesma boca, procede maldição. Por acaso pode jorrar de uma fonte do mesmo lugar? Vocês, quando você era criança, você ia em cachoeira, que tinha aquelas fontes que a gente podia até tomar água que saía direto da fonte, né? Aquela água era uma fonte, às vezes a gente lavava o cabelo ficava brilhoso. Então ele pergunta aqui, pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Não, aquela fonte não tinha como, era só a água doce. Meus irmãos, será que a figueira, ela pode produzir azeitona e a videira figos? Por quê? Porque a figueira produz figo e a videira produz azeitona. Então ele fez a pergunta ao contrário. Pode uma produzir uma coisa e a outra produzir outra? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que Tiago fala aqui pra gente? Domine a língua. Cuidado com as coisas que você está falando. Porque você pode estar vivendo as coisas que você mesma está falando. Você pode estar colhendo por coisas que você mesma falou. Eu vou te contar uma coisa que eu ouvi um dia. Eu chorei muito quando eu ouvi. Uma criança, ela caiu no chuveiro, escorregou, cuidado inclusive com isso, e ela bateu o ouvido. E foi muito forte. Ela foi direto para o hospital, fizeram raio-x, teve algum sangramento, mas não teve nenhum dano aparentemente nos exames. Essa criança foi crescendo, até que os pais dela se separaram e ela ficava muitas vezes no meio daquela briga ali, né, no processo que eles estavam se separando. E várias vezes ela ouvia com uma certa dificuldade, mas ela não sabia ainda o que tinha acontecido com ela. Era muito criança quando ela caiu, ela ouvia falar que ela já tinha caído, mas ela não entendia. Até que um certo dia ela ouviu bem de longe os pais falarem que ela foi a culpada da separação. Então, quando ela ouviu aquilo, ela falou: nossa, como é bom, tem hora que é bom não ouvir certas coisas mesmo. E ela começou a pegar essa frase, porque ela começou a perceber que ela não ouvia com tanta facilidade algumas coisas. Então ela começou a falar: ai, nossa, tem hora que é bom não ouvir determinadas coisas. Nossa, agradeço a Deus por... Nossa, eu tô inteira arrepiada. Nossa, agradeço a Deus por não conseguir ouvir certas coisas. Até que ela já estava casada. O marido dela começou a observar, tipo, tô falando com você, você não ouve, eu falo com você. E ela começou a perceber, foram fazer exame. E aí deu que ela tinha perdido, se eu não me engano era o esquerdo, 40% ou 30% da audição. E a consequência disso foi o tombo quando ela era criança. Só que ela ficou a vida toda falando o quê? Tem hora que é bom não ouvir determinadas coisas. E aí houve um momento de oração, houve um momento de cura, houve um momento de transformação, foi a coisa mais linda. E ela pôde observar qual foi a raiz de tudo isso. Onde que começou tudo isso. Ela aceitou o lugar de culpada. Ela agradecia e profetizava e declarava todos os dias que era bom não ouvir determinadas coisas. E ela cresceu com várias dores, com vários pesos, que ela pôde ser curada pelas mãos de Jesus, no momento em que ela decidiu se libertar. Então eu não sei o que você ouviu, eu não sei o que você declara para você mesma, mas o livro de Tiago, no capítulo 3, nos alerta o quê? Da mesma boca que procede palavras de bênção, procede palavras de maldição. E aí, se você continuar, vai dizer, tudo aquilo que você falar, você vai viver. Então, o que você fala? Se você reparar, nós não precisamos ir longe. Se você começar a falar, ai, hoje eu acordei cansado. Nossa, eu tô muito cansado. É perigoso até eu ficar falando assim, né? Bom, nem eu ficar usando esses exemplos. Você vai perceber
que você vai ficando mais cansada. Você vai perceber que vai ficando cada vez pior. Então, não valorize as coisas negativas. Várias vezes algumas pessoas perguntam, e aí, tá tudo bem? Nossa, tudo maravilhoso. E muitas vezes tá tudo desmoronando. Mas eu aprendi muito cedo um princípio bíblico. Que tudo aquilo que eu falar será gerado vida. Tanto para o bem quanto para o mal. Então eu não vou ficar falando. Você quer ver uma coisa que eu tenho passado muito grande aqui? A minha filha, uma bênção, é um anjo do Senhor. Muito idêntica a mim quando criança. Muito idêntica. Mandona, as coisas têm que ser do jeito dela. Quer determinar as coisas, acha que manda. Então tem hora que a bichinha é CHATA. Soletrando. Tem hora que a minha paciência é assim, eu tenho que tomar cuidado, presta atenção, isso aqui vai falar com muitas mulheres, para eu não chegar para ela e falar, filha, que chata, você tá chata. Eu não posso falar isso. E eu fico o tempo inteiro, e é intuitivo. A gente, muitas coisas, inconsciente, muitas coisas a gente nem percebe. Porque a gente está gerando identidade nos nossos filhos, é agora. Se eu uso dessas palavras, eu estou decretando sobre ela. Eu estou declarando nela. E eu estou gerando uma identidade nela que ela vai crescer achando o quê? Ninguém gosta de mim porque eu sou chata. Só que por quê? Não é que ela tá, gente? Não é que ela seja, não. Pelo amor de Deus, estou falando assim, no momento de estresse, de irritação, é imediato você falar isso. Então, você vai lá, conversa. A criança vai lá, não segue a ordem. Eu não bato. Comigo é conversando ou muito firme. Aí você vai lá e gera uma identidade. Só que como que eu, aos 30 anos... pude ter essa maturidade e esse reconhecimento de que eu não posso falar isso, ainda que eu esteja irritada. Porque quando eu era criança, algumas pessoas da minha família só falavam o quê? Nossa, a Adriana é muito chata. Nossa, que chata. Você é chata. Que menina chata. Até que chegou um ponto que eu fui fazer uma viagem. Se fosse hoje em dia, essas pessoas iam ser presas. Fui fazer uma viagem, eu não sei o que eu tava fazendo, eu devia ter em torno de 5, 6 anos. Eu lembro bem, assim, da cena, então não pode ser muito mais novinha, senão não iria lembrar. Mas eu lembro que eu era pequenininha. E eu acho que eu atormentei na viagem, no carro. E aí o adulto falou assim, se você continuar chorando desse jeito, eu vou te deixar no meio da estrada. Gente, ele me deixou. Abriu a porta do carro, me deixou na estrada, pegou o carro, saiu dirigindo. Eu lembro que eu chorava, nossa, só de lembrar, eu lembro que eu chorava, tipo assim, desesperada. Imagina uma criança no meio da estrada, vendo ser abandonado pelos seus familiares. Então, cuidado com seus filhos, mesmo sendo da sua família. Graças a Deus nunca fui abusado pela minha família, nada disso. Mas assim, às vezes emocionalmente nossos filhos são abusados. Porque nós sendo pais, muitas vezes perdemos a paciência. Imagina quem não é pai e quem não é mãe. Então eu não gosto de deixar os meus filhos, no máximo na casa dos avós, um tempinho curto, porque eu sei que chega um momento que cansa, é criança. Cansa, você precisa... Eu tenho 4 anos que a gente mora aqui nos Estados Unidos e a gente não tem babá, então somos nós 24 horas para as crianças. Tem ajuda em casa de 10 da manhã até umas 3 da tarde, mas é o tempo que eles estão na escola, mas todo o restante somos nós. É uma ajuda em casa, não com eles. Então, somos nós que damos banho, somos nós que arrumamos, somos nós que damos lanche, somos nós que cuidamos. Então, trabalhando do jeito que a gente trabalha, chega uma hora que fica exaustivo. Mas isso foi uma escolha que nós fizemos. Uma escolha de nos fazer presente, uma escolha de não terceirizar, uma escolha também de compensar aquilo que nós vivemos e sentimos falta no passado. Então, é uma decisão. Mas a gente tem que estar atento ao que a gente está gerando de identidade, tanto nos nossos filhos quanto em nós. O que foi gerado de identidade em você? O que falaram para você e o que você acreditou do que falaram para você? Quem você era?
Coloca a mão no seu coração, por favor. Feche os seus olhos. É assim que o Espírito Santo vai fazendo. Tem liberdade aqui, Pai. Coloca a mão no seu coração mais uma vez e fala: Espírito Santo, revela quem eu sou, Pai. Revela verdadeiramente quem eu sou no Senhor. Quem eu fui feita para ser, Pai. Espírito Santo, revela as palavras que ela acreditou para que o Senhor possa curar, Pai. O que te disseram na infância? Quem que você era? Quais palavras você tem acreditado? Que você era chata, que você não era boa o suficiente, que você não faz nada certo, que você era folgada, irritante. O que te disseram? Respira fundo, puxa mesmo o ar, puxa com força e solta com mais força. Agora, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Pode tirar a mão do seu coração, continua de olhos fechados. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, pega essas palavras, Pai, e joga no rio, Pai. Com seus olhos fechados, veja essas palavras indo embora no rio. Agora, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, sopre no ouvido dela quem ela é. Jesus te diz que você é filha, que você é amada, que Ele te escolheu antes mesmo de estar na barriga da sua mãe. Ele te escolheu. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Você foi designada, você foi escolhida, você foi desenhada por Ele. E Ele diz para você: eu sou a revelação do amor. Você foi inteira feita de amor. A sua beleza, os seus olhos, o seu cabelo, a sua pele, tudo foi escolhido e desenhado por mim. Você é minha amada. Você é o meu amor. E eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida. Eu tenho tantos presentes para te dar, minha filha. Continue em mim e eu permanecerei em você. Eu cuido de você. Não tenha medo. Sinta o Espírito Santo te abraçando. Que lindo. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, 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 Pai.
pode abrir seus olhos. Deixa eu só pegar um papel aqui, um segundo. Ontem, quando eu pedi a Deus uma palavra, um versículo para poder ler com vocês, veio, se vocês quiserem já anotar, Provérbios 3. Eu até tenho anotado aqui, de 2022, ó. Cadê vocês? Aqui. Assim, tô meio sem foco, né? Eu acho que tá ao contrário, mas foi uma palavra que Deus me deu também em novembro de 2022. Meu filho, mas depois eu vou falar qual foi o versículo mesmo, tá? Mas eu vou ler inteiro com vocês. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre-as no pescoço, escreva na tábua do seu coração e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Veredas eu acho que é caminho. É aqui que Deus entrega, tá? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e se afaste do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Aí vem outra parte. Honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Aqui, eu sempre ouvi na Igreja Católica falando sobre dízimos, sobre ofertas, mas eu confesso para você que nunca tive um entendimento profundo sobre isso. Até que dos 4 anos para cá, eu comecei a entender sobre o que esse versículo diz, né? Honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios. Foi em 2022, quando virou o ano, alguma coisa assim, eu senti Deus sinalizando que a gente precisava dizimar, fazer o dízimo, ou seja, no nosso entendimento, daquilo que a gente lê da palavra, é devolver ao Senhor. Então não é dar na igreja, eu não dou nada na igreja, eu devolvo a Deus aquilo que Ele tem confiado. Nós devolvemos aquilo que Ele tem confiado. E a gente devolve 10% de tudo aquilo que Deus tem confiado a gente. E eu lembro que quando o Senhor ministrou no nosso coração que a gente precisava dizimar, a gente começou a orar. Não foi fácil, porque uma coisa é você dizimar 10% de R$10, a gente está falando de R$1. Outra coisa é você dizimar 10% de um valor muito grande. Você olha e fala, meu Deus, como também você dizimar de R$4.000, você vai dizimar 4.400, né? Acho que é 10%. Vai te doer, porque sua conta tá toda certinha. Sua conta tá bonitinha, fechada. E aí, então, cada um, naquele momento, né, quando Deus pede, tem a sua dor. Só que a gente sentiu muito claramente Deus falando e a gente fez. E foi um valor muito alto para nós. E quando a gente fez, a primeira coisa que aconteceu foi Deus pedir o Midas de volta. Ou seja, era uma grande fonte de trabalho, de renda que nós tínhamos, que transformava milhares de pessoas. E a gente pensa, sei lá, 15 dias depois, 20 dias depois, Deus vai lá e fala, acabou o tempo do Midas. Eu lembro que o Midas, o nome do Midas era porque era Método de Influência Digital Adriana Santana. Então as iniciais dava Midas. Não foi intencional. Vamos
fazer o nome Midas. Só que o rei Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Até que um dia ele tocou nele mesmo e ele virou ouro. Ele se tornou de pedra, de ouro. E é uma história da mitologia grega, é algo que não é bíblico, é algo que não condiz com a palavra de Deus, né? De você querer tudo para si, tocar em si mesmo a ponto de você virar ouro. E aí eu lembro que quando tudo aconteceu, algumas pessoas comentaram, até o André Fernandes falou, Adriana, nossa, Deus já tinha me falado para poder falar sobre isso com vocês e eu ficava meio receoso porque era o trabalho de vocês e tal. Então, assim, Deus foi cada vez mais confirmando através de pessoas. E a verdade é que durante todo esse tempo de fidelidade, durante todo esse tempo, a gente foi transformado, a gente foi quebrado. Algumas coisas saíram aparentemente do nosso eixo, mas Deus começou a endireitar tudo, na verdade. E eu posso dizer para vocês, gente, que desde que a gente começou a ter esse ato de entrega, de confiar, de devolver a Deus tudo que Ele tem confiado a nós e mostrar para Ele, Pai, nós não temos nada, tudo vem do Senhor, tudo é seu, tudo é da forma que o Senhor quiser. Nós temos experimentado de uma prosperidade que nós nunca experimentamos antes, nunca experimentamos antes. É uma prosperidade que não tem explicação. Então não tem só a ver com o dinheiro em si, tem a ver com a paz, tem a ver com a fluidez, tem a ver com que tudo que nós fazemos, ainda que a gente comece a fazer de um jeito que, puxa, preciso de uma estratégia melhor, não tá tão boa essa estratégia. Parece que Deus vem aqui, Ele sopra e Ele muda o cenário e o que ia dar errado dá certo. Você simplesmente entrega na mão de Deus. Exemplo, vocês querem saber o que está acontecendo? Ontem, quando eu acabei a live com vocês, eu recebi a notícia que todos os números de WhatsApp internos da Academia do Jejum simplesmente caíram. Todos. Não o que do WhatsApp e dos grupos com vocês, não. Quem está participando. Não, os números internos da Academia do Jejum. Tipo, todos os contatos com alunas, simplesmente todos os números foram derrubados. Sei lá, mais de 7 números. Isso nunca aconteceu. Imagina, você tem uma empresa e você perde o número de contato com todo mundo. E aí, eu tava no telefone, derrubou tudo. A gente tá em contato aqui com o Facebook, porque o WhatsApp é da Meta, né? Não tem previsão. E eu falei, fica tranquilo. O Deus que cuida não dorme. Aí, Júlia até falou assim, nossa, Adriana, até falei com minha esposa aqui, é você começar a fazer movimentos de live, de oração, não sei o que, o Satanás fica furioso, né? Eu falei, nenhuma novidade. Mas o Deus que me cuida, o Deus que me guarda, é muito maior. Você acha que eu vou desesperar? É terrível. Nunca aconteceu isso na minha história de 14 anos de trabalho. Mas você acha que eu vou desesperar? Se eu desesperar, vai por água abaixo tudo que eu tenho falado para vocês nesses dias. Ou eu confio ou eu não confio. Ou eu entrego ou eu não entrego. Então, eu não sei se você congrega em alguma igreja, se você vai em alguma igreja, se o Espírito Santo já estiver te instruindo. Adriana, mas essa galera rouba o dinheiro, essa galera... Tem gente fazendo igreja de verdade, tem homens de Deus, existem pessoas de Deus, existe os sacanas, existe. Mas deixa eu te falar... Quando você for devolver o seu dízimo a Deus, nunca pense que você está devolvendo à igreja. Então, ainda que peguem seu dinheiro com tanto suor e piquem, e rasguem, e joguem fora, ou queime, ou use para urgia, Deus viu o seu coração. Deus viu você. O que é do outro, deixa. Não se preocupe. Dê novos passos. Entre em novos níveis. E se você quer acessar novos níveis, você precisa fazer novas coisas. Você precisa. Eu lembro uma vez na igreja, uma pessoa veio e falou assim, eu sei que para vocês não é nada, mas a Bíblia nos ensina a plantar em terra fértil, a plantar em lugares bons e eu gostaria de fazer uma oferta de plantar na vida de vocês. E ela deu $100. E naquele momento eu fiquei constrangida, porque eu sei que $100 para uma pessoa era muito, que trabalha, que
que vive por hora, que faz diferença no final do mês. E eu fiquei constrangida e eu orava, Senhor, eu falava, Deus prospera, porque eu sei que ela não está dando somente o dinheiro, ela está dando o coração dela. Ela está entregando uma dor dela para dizer, Pai, tá aqui. Como Abraão entregou Isaac. Não sei se vocês sabem, Abraão tinha uma promessa de receber um filho, ele já estava com 100 anos. E nada do filho vir. E Deus falava, eu vou te dar um filho, mas nada do filho vir. Mas ele teve fé e ele esperou. Quando ele chegou por volta de 100 anos, se eu não me engano, Deus deu Isaac. E Isaac era o filho da promessa. Isaac era o menino, o filho que ele sempre sonhou e esperou. Até que um dia Deus fala assim, Abraão, traz Isaac aqui pro monte, que a gente vai sacrificar ele. Igual um animal, tipo, matar, sacrificar a Deus. E aí Abraão ouve essa direção de Deus e fala, tá, eu vou fazer. Ele não olhou para a dor dele, que ele sempre desejou o filho, pode ser seu trabalho, pode ser algo da sua vida que você está colocando como ídolo, você tem que estar sempre atenta a isso. E aí Abraão sobe com Isaac, já coloca Isaac em cima da pedra lá para poder sacrificar Isaac. E ele, óbvio, os olhos cheios de lágrima. O filho pergunta, papai, mas aqui é para sacrificar animal. E aí ele fala, não se preocupa, Deus irá prover. Ele tinha muita fé. Abraão foi considerado o pai da fé. E aí quando o Isaac está em cima para Abraão matar ele, para já sacrificar ele, Deus fala, Abraão, não faz isso. Olhe para o lado direito que tem um novilho. Aí era uma ovelha, um cordeiro, alguma coisa assim. Mas o que Deus fez com Abraão? Por quê? Por quê? Será que você não consegue observar? Deus queria ver aonde estava o coração de Abraão. Se estava no filho ou se estava em Deus. Então Deus, em algum momento, se ele já não está fazendo isso com você, ele vai te pedir algo que te custe muito, muito. Mas não é para te punir, não é para te irritar, é para ver onde está seu coração. Muitas vezes Deus pede para a gente fazer coisas inimagináveis relacionadas ao dinheiro. Por quê? O meu coração antes estava no dinheiro. Então Deus vai me forjar para ver aonde está o meu coração. Em que lugar está. Porque ele não vai dividir a glória dele com ninguém, ele não vai dividir o lugar dele com ninguém. Então esteja atento ao que Deus vai estar te pedindo nesses próximos dias. O que você vai precisar entregar? Qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? E aí fala, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama. Assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino nem desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que seus pés sejam presos. Agora, não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. Estando em sua mão o poder de fazer, não deixe de fazer o bem. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, porque ele mora ao seu lado e ele confia em você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta os perversos, mas aos retos ele trata com intimidade. Foi essa palavra. Eu espero que o Senhor tenha falado com você no dia de hoje. Eu vou orar por você aqui agora para a gente poder finalizar a live. Foi linda, foi especial, foi forte. Obrigada, Pai. Feche seus olhos, por favor. Obrigada por esse tempo que nós vivemos aqui. Obrigada por tudo que o Senhor fez. Que o Senhor continue em nós, que o Senhor continue falando conosco durante todo o dia de hoje, Pai. Obrigada por toda a cura que o Senhor fez aqui nessa manhã. Obrigada por toda a libertação, Pai, que aconteceu nessa manhã. Novas mentes,
novo corpo, nova alma, espírito renovado, é o que nós estamos sentindo nesse momento. Que o Senhor possa abençoar poderosamente o dia de cada um deles que estão aqui. Que o Senhor possa trazer, Pai, uma boa e linda recompensa para cada uma delas que estão buscando mais de Ti. Que o Senhor dê uma prosperidade sem tamanho. Que o Senhor derrame abundância, que o Senhor derrame paz, que o Senhor derrame alegria. E que esse dia de hoje seja marcado pelo Teu sangue poderoso que foi derramado na cruz. Que o Senhor nos lave dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, para que a gente comece um novo dia a partir de agora. Para todos aqueles que estão no Senhor, já não há condenação, já não há culpa, já não há apontamento. Pelo contrário, para todos aqueles que estão no Senhor, há liberdade, há fluir do Espírito Santo, há amor, a presença do Pai. E nós queremos desfrutar, Pai, durante o dia todo, a Tua presença, ouvindo a Tua voz, recebendo o Seu amor. Aquelas que estavam frias, que elas recebam o fogo do Espírito Santo, agora, em nome de Jesus. E aquelas que já estavam pegando fogo, sentindo a Tua presença, que o Senhor aumente a intensidade, Pai. Espírito Santo, aumenta a intensidade, aumenta a intensidade. Põe a Tua brasa, Pai, nas mãos de cada uma delas. Em nome de Jesus.